que o Freud separa, né, a parte da sensação, né, do que nós vemos nas imagens, por exemplo, né? Ele está basicamente, porque ele está introduzindo aqui o imaginário, dizendo assim, se o Freud tivesse trabalhado, né, como eu estou trabalhando, aí ele está jogando a sardinha para o lado dele, né? Com a questão imaginária, teria sido muito mais fácil ele trabalhar essa coisa da regressão do sonho. E ele vai desenvolver em cima do sonho de Irma. Veja o que o Freud fez, né? O Freud fez uma interpretação do sonho que ele teve, o sonho de Irma, né? E o Lacan vai fazer uma interpretação em cima da interpretação do Lacan. Quer dizer, então Freud interpretou o sonho, desculpa, em cima do sonho do Freud. Freud interpretou, teve o sonho, interpretou o sonho. E agora o Lacan está fazendo o quê? De novo, uma interpretação sobre a interpretação que o Freud fez do sonho. Ele até diz aqui daqui a pouco que ele não vai fazer isso, mas ele acaba fazendo. Então ele fala assim, o que nós estamos fazendo nesta sequência? Nós estamos criando uma série de imagens. Não é muito fácil pensar em imagem nesse caso, mas depois ele vai justificar que ele vai dizer assim, são imagens derivadas de uma fala. Que é verdade, quando vocês me contam um sonho de vocês, eu estou vendo as imagens que vocês viram no sonho, o que eu imagino e o que eu posso dizer. Assim, quando Freud está contando para nós a interpretação que ele deu do sonho de Irma, ele já está transformando em palavras as imagens que ele viu. Dentro do imaginário, como realmente ele vai utilizar o trabalho dele para sempre. Ele diz assim, o imaginário não é exatamente a imagem. Eu sei que até agora a gente falava de imaginário e sempre vem para vocês uma fotografia. Não é isso. Ele vai dizer que são símbolos que se referem à imagem. Se o Freud tivesse usado essa terminologia, teria sido tudo mais fácil. Mas ele, por decisão dele, ele tira a qualidade. O que ele quer dizer? Ele tira exatamente essa parte fotográfica, que é a parte sensível, da sensibilidade, da visão, do tato, do cheiro, do olfato. Ele transforma tudo em palavra, tudo em símbolos, que ele vai chamar aqui de quantidade. Por uma facilidade para que ele pudesse trabalhar com os esquemas que ele estava desenhando. E o Lacan fala, isso faz com que ele, sem querer, acabe tendo um viés de interpretação sobre o sonho. Vai falar, por exemplo, muito sobre a tal da regressão. E ele fala assim, se ele tivesse usado o imaginário, na própria questão do imaginário, a regressão já está dentro. Ele não teria se atrapalhado com isso, de certa forma. Porque ele foi muito criticado por essa história da regressão. Tanto que as pessoas começaram a falar de que esta regressão, além de ser apenas a regressão para sonhar, seria também uma regressão da própria pessoa para fases de desenvolvimento anterior. O fulano regrediu a fase anal. Eu falei, isso é uma tremenda bobagem. Ninguém regride para nada. Todas as fases estão com a gente o tempo todo. Nós somos orais, nós somos anais, nós somos genitais, nós somos tudo o tempo todo. Não há regressão. Ele acaba colocando um conceito que ajuda num determinado momento e acaba prejudicando em outro. Para tratar a pessoa, se ela está fixada na fase oral, você teria que fazer ela voltar a ser criança. Pode ser que simbolicamente, imaginariamente, alguma coisa esteja aí ligada. Entende? Então, o que ele está trazendo para nós aqui? Ele está dizendo assim, Freud parte de um lugar muito interessante, ele vai até dar um blazinho dizendo assim, é o desejo, só que depois ele vai chegar no desejo inconsciente, mas aqui ele ainda está no desejo consciente.
ou que ele vai chamar de pré-consciente, porque é mais linguístico do que outra coisa, mas confunde um pouco a gente. Mas ele diz assim, que parte do desejo, e ele chega em alguma coisa muito interessante sobre a interpretação do sonho. Diz assim, então o caminho dele é um caminho muito legal. Ele falou, no meio, nessa tentativa de encaixar uma teoria, porque ele era muito preciso nas teorias, ele comete alguns enganos. Aqui o Lacan diz, se ele tivesse trabalhado com imaginário, ele teria evitado esses enganos. E ele diz assim, nós vamos aqui juntos tentar evitar esses enganos. Porque senão, o que você faz? Você fica tentando, e ele fala, isso vai dar tudo na psicologia do ego, na psicanálise do ego. Né? Porque ele vai dizer assim, fixação da fase oral. Quem é que está fixado? É o ego. Se nós não queremos ficar presos a esse ego, nós temos que desmontar alguma coisa lá atrás. O ego, para Lacan, o ego é um sintoma. Não tem como consertar sintoma. Estamos tratando sintomas e inclusive sintomas psicossomáticos. Estamos sim tratando, mas não pela via do ego, mas sim pela via do inconsciente. Ele está fazendo uma espécie de uma comparação, dizendo assim, né? Como tudo foi caminhando, né? Para o Hartmann é o cara, é um dos três lá, o Hartmann, Lowenstein e o outro esqueci o nome, Chris Hartmann e Lowenstein, os caras que estão nos Estados Unidos, que são os caras que realmente botam para valer a psicologia, a psicanálise do ego, para rodar no mundo inteiro, né? Tem o apoio da Ana Freud, tem vários apoios, né? Da Marie Bonaparte, não estavam sozinhos, mas ele diz assim, já que eles levaram tudo para ego, eles disseram assim, o sonho da Irma é tão importante para o Freud porque faz parte do desenvolvimento do ego dele. O que o Lacan está deixando nas entrelinhas é que ele está dizendo assim, quando nós pegamos uma coisa tão poderosa como o ego, como referência, ela vai contaminar tudo. Então é muito fácil ler a teoria freudiana como uma teoria do ego. Sim. Inclusive outras correntes, esse tal desse Erikson fez interpretações também, dizendo assim, né? O sonho de Irma é um sonho do momento cultural, do contexto cultural freudiano, daquele momento. Esse tal de culturalismo, hoje quase não se fala mais sobre isso, né? Mas foi uma das correntes que alimentou a TCC. Né? Porque o momento cultural é muito importante para que a pessoa faça a sua adaptação. Tem o sentido de Freud, que sentido ele está dando, e ele fala aqui sentido tanto em sentido de significado quanto em direção, tá? Sempre esclarecimento de alguns pontos, né? Porque aparecem coisas aí, esses produtos químicos existem, tá? Propil, propileno, ácido propileno, mas essa trimetilanina é uma coisa que ele inventa. Vamos ver no que vai dar isso. Quando ele fala que tem uma matidez, lembram dessa palavra? Escuta ela, o pulmão dela, né? Uma matidez é quando, já viram quando o médico dá aquelas batidinhas? Ele quer saber se o pulmão está livre de mucosa. Bate numa coisa oca, ela faz um ressono, uma coisa sólida, não faz barulho. Ele mistura o diagnóstico com o jeitão dos caras, né? Bem típico de um sonho, né? Você vê, tem um monte de informação aqui, né? Um monte de coisa. A Irma já era paciente dele, ele dá uma interpretação para ela sai correndo, não termina o tratamento, e ele recebe notícias, né? É isso que o Lacan vai começar a falar agora. E a partir daí ele faz as interpretações. É um sonho como outro qualquer, porque é que ele pega esse sonho e transforma numa coisa tão importante. Ele aponta aqui duas dificuldades. Ele diz assim, ela era quase que uma familiar, né, ou amiga da família muito próxima, e ele diz assim, Freud ainda não compreendia que o tratamento que ele estava propondo não deveria ser aplicado para pessoas conhecidas, sim para desconhecidos, né? Porque é fácil você ter a contratransferência, né? Alguma coisa que você já imagina daquela pessoa, né? São os processos que são relações mais emocionais, né, que a gente tem com quem a gente conhece.
Desconhecido é desconhecido, você pode evitar um pouco desse tipo de coisa. Então, o Freud não sabia disso, aceitou, ele tratava vários, inclusive, né, de conhecidos e tudo mais, né. A própria Dora também era amiga da mulher dele, tinham vários conhecimentos em geral, porque a maioria dos pacientes vinham através do Breuer, né, e o Breuer tratava da maioria das famílias ricas, né, de Viena, dos judeus. Então era todo mundo mais ou menos conhecido, né? Ou familiar, ou da família, ou um primo casava com outra prima, então tinha uma coisa, ele atende várias pessoas nessa condição. No caso da Irma, ela não gosta do que ele fala para ela e cai fora, né? E aí ela até melhora um pouco, mas o tal do Otto, que também fazia parte do mesmo ciclo, traz uma notícia para ele dizendo assim, olha, ela não está muito bem não, né? Ela melhorou, mas ela continuou com aqueles vômitos, que era uma das queixas dela, era vômitos constantes, né? Classicamente aí, né, interpretado como um sintoma histérico. Então, o Freud faz uma espécie de uma comparação dizendo assim, né, o que eu dei para Irma, né, como solução do problema dela, que ela não aceitou, foi a mesma coisa que uma injeção, que é esse Losung, né? Losung seria que no alemão tem essa dupla, né? Pode ser a solução de um conflito, que era um conflito que ela estava vivendo com ela mesma, e pode ser uma solução injetada. Veja, então, como é fácil para o Freud interpretar isso, dizendo assim, eu pensei numa coisa, disse para ela e injetei algo nela. E ela rejeitou, como talvez ela rejeitaria fisicamente a injeção dada com uma seringa suja. O problema dela, ele já deixa uma dica aqui dizendo assim, ela não foi uma boa paciente, porque ele acreditava que se revelado o trauma, a pessoa melhoraria. E ele revela para ela o trauma e ela não melhora, porque ela não aceita. Então o Lacan brinca e fala, foi um mau paciente, né? Trazendo aqui, né? Dizendo assim, claro que esse sonho importou, porque inclusive ele tinha conversado com o Otto deu a notícia da Irma, depois ele, estimulado pela notícia que o Otto deu, ele foi relatar o caso. E sonhou. Veja como tudo está acontecendo junto. O sonho é uma realização de desejo daquilo que estava acontecendo entre eu e a Irma. Certo? A intenção de curar, a rejeição dela pela cura, a culpa que ele colocava nela por ela não ter aceitado a cura, tudo isso, e ele tentando se livrar da encrenca. Tipo assim, ela que não quis aceitar o meu tratamento, pela coincidência dos fatos. E exatamente era 1895 e ele estava procurando como é que os desejos se manifestavam no sonho. O sonho dele, não foi o sonho ele sonhou. Tá certo? Mas ao relatar, ele já está... E aí ele diz assim, por isso que é tão importante, porque o momento onde ele estava buscando alguma coisa, ele tinha já feito o trabalho junto com o Breuer, né, sobre os casos que nós estamos lendo na segunda-feira, né, que é os trabalhos sobre histeria, e ele estava pesquisando sobre o sonho. Até o Lacan vai corrigir e dizer assim, a tradução correta de Traudetung, Traud é sentido, não é interpretação. Você pode traduzir como significado. Não dá uma tradução direta assim, porque o sentido, e aí o Lacan vai ser muito claro, dizendo assim, ao mesmo tempo que ele pode ser traduzido como significado, ele pode ser traduzido como direção. Veja como nós, na psicanálise, trabalhamos e tentamos, né, se formos lacanianos, e fugir o máximo do sentido. Associação livre, sem sentido. Então Freud diz assim, eu não vou nesse caminho, porque para mim está me parecendo, pela minha própria experiência, que não é isso, a direção, para onde a gente está indo, que sentido que a pessoa está tomando na vida dela, que está, de certa forma, prejudicando ela.
E o que nós queremos? É bastante audacioso. Por isso, ele é uma realização de desejo. Use o sonho e interprete esse sonho como uma direção para onde ele aponta. Você vai ver que daqui a pouco o Lacan vai dizer, tá vendo? O Freud tinha acabado de escrever o caso e deitou e sonhou. Então, será que o Freud não induziu o seu sonho? Sim. Claro, o sonho revela mais do que aquilo que foi induzido. Nós temos um conhecimento que não conhecemos claramente, que está no nosso inconsciente. E ele se revela no sonho. O sonho te dá esse caminho. Você tem que continuar dando essas injeções. Alguns vão aceitar, outros não. Só cuidado para não sujar a agulha. Não atenda pessoas da família, não atenda parentes, amigos, porque isso dá contra-transferência, isso suja. A nossa linguagem, ela nos dá direção. Nós falamos num determinado sentido e vai montar um significado. Mas antes de montar um significado, ele tem uma direção. Encetar é iniciar alguma coisa. É como se você colocasse alguma coisa para andar. Então você põe alguma coisa para andar durante o dia, mas ela se interrompe. Por exemplo, o tratamento da Irma. Ele pôs para andar e o tratamento interrompeu. Ele diz assim, esse é um tema importante para um sonho, porque o inconsciente meio que tenta completar a história de alguma forma. Veja da onde o Lacan tira a história do corte da sessão. Olha, logo a seguir ele fala assim, como quando vocês sentem como se tivessem levado um corte. Porque ele já cortava, a maioria das pessoas que estavam ali com ele eram pacientes dele. E ele cortava a sessão do povo. Sim. Então, como vocês sentem. Por quê? Porque se eu levo um corte, aquilo fica incompleto, é provável que o inconsciente tente de alguma forma completar aquilo. Já estava usando o que ele entendia, que o Freud tinha entendido, que iria dar uma abertura para o inconsciente. Ele até cita aqui aquilo que a gente já viu, né, do nome lá do pintor, né, de Orvieto, que ele não consegue lembrar. Então ele diz assim, né, ele fica com aquilo interrompido. Ele vai tentar de alguma forma dar sequência, completar aquilo. Antes aí, ele está mais ou menos dando para nós a situação que o Freud estava, né, nesse momento em que ele tem o sonho. É 1895, né, e ele estava retomando, de certa forma, um tombo que ele tinha levado, né? Que tombo foi esse? Ele primeiro bola a teoria do trauma, e já nessa época ele já estava começando a desconfiar de que, né, a teoria do trauma não iria resolver todas as questões. Pouco depois, então, né, dele ter tido o sonho, ele começa a perceber que, né, as coisas não estavam indo tão bem na teoria que ele tinha bolado primeiro, que seria a teoria do trauma. E ele chega a afirmar dizendo assim, eu não confio mais, isso Freud falando, né, eu não confio mais em minha neurótica, que era a teoria da neurose histérica, né, que era baseada no quê? Um trauma em 2 tempos, que tinha ficado recalcado, provavelmente na infância, e depois tinha se renovado, né, numa idade mais adulta, e teria mexido com a pessoa. Então ele chama aqui, inclusive, de teoria da sedução, que haveria, de alguma forma, uma aproximação de característica sexual daquela criança. Porque começam a aparecer pacientes para ele onde ele não consegue identificar nada traumático de infância, não vem essa revelação, porque ele dizia assim, eu vou pesquisar e vou revelar o trauma. Na hora em que eu revelar o trauma, a pessoa melhora. Ele tentou fazer isso com a Irma, né? E a Irma deu no pé, né? Entendeu? Então ele começa a perceber o quê? Que alguns casos não ia por esse caminho, não funcionava. É um momento onde ele está já fazendo a pesquisa para trabalhar com os sonhos.
E ele queria se livrar lá do insucesso. Tá? Ele estava relatando o caso, inclusive porque ele queria deixar bem registrado o que é que tinha acontecido, porque não tinha dado certo. Ele relata mais pra gente o que não funcionou do que o que funcionou. Então, a gente sabe o que não se deve fazer. No caso da Dora, lembra que ele ficava insistindo que ela amava o Sr. K e tal, né? E é o que ele relata para nós, e não dá certo. E nesse caso da Irma, a mesma coisa, ele está relatando. Então, o que o Lacan está dizendo assim? Está dizendo, como é que ele, que depois vai fazer uma teoria do desejo inconsciente, se contenta nesse momento em apresentar para nós uma coisa que para o Lacan está muito clara, ele estava se defendendo. E o sonho todo é uma espécie de defesa, né? E curioso desse caso, especificamente da Irma, porque a Irma dá uma cacetada no Freud logo de cara, dizendo assim, eu tive um sonho, eu já li a teoria do senhor, que o senhor diz que o sonho é a realização de um desejo. E eu vou trazer um sonho aqui para o senhor, eu vou provar para o senhor, olha a Irma, como é que ela chega para o Freud. Ela era atrevida, né? E ela chega para o Freud e fala assim, eu vou provar para você que você está errado. É uma forma de casar imaginário com simbólico. Por isso que ele fala, o sonho ele é linguístico, ele é linguagem, né? Símbolo e imagem. Então veja, o movimento IS, imaginar o símbolo, pôr o discurso simbólico em forma figurativa, ou seja, o sonho. Quando eu estou sonhando, para Lacan, eu estou criando imagens para o meu discurso. Baseado no significado simbólico que eu tenho no meu discurso, eu crio imagens. Depois eu faço o contrário. SI, simbolizar a imagem. Eu lembro da imagem e interpreto o sonho. Veja, é o contrário um do outro. Para nós, está muito claro. É esse o movimento que estamos fazendo. Eu tenho, vamos dizer assim, símbolos dentro do meu inconsciente, que é estruturado como uma linguagem para Lacan. Estes símbolos vão criar um sonho, que é apresentado para mim, dentro do meu sonho, como imagens. Nós sonhamos através de imagens. Quando eu lembro dessas imagens, eu conto, portanto, a imagem se torna símbolo de novo, porque eu falo para o meu analista. Neste processo de dupla tradução, um monte de coisa se perde, se modifica, vamos dizer assim, né? Por isso que a história do caldeirão furado, né? É um monte de coisa incoerente. Está dizendo assim, o Freud não usava imaginário simbólico e real. Eu uso. Então eu vou interpretar o sonho de Irma, que Freud interpretou com as ferramentas dele, e eu vou interpretar com as minhas. Ele vai dizer assim, se o sonho é alguma coisa figurativa, ele muito provavelmente provém da linguagem. Né? Eu consigo fazer um símbolo se transformar numa figura, numa imagem. De novo, é muito diferente do que nós imaginamos, porque nós imaginamos que o sonho é um filminho. Faz o inverso. Você lembra do sonho, que são as figuras, e você descreve o que está acontecendo. Duas traduções do Gide, a gente até falou um pouquinho, é um autor, um francês, né, que escreve obras muito interessantes, e é Os Moedeiros dos Falsos. É um livro que o Gide escreve. É um título de um livro. Nesse livro é muito interessante porque o Gide mostra como um fato, na verdade, pode ser muito descrito de formas muito diferentes por várias pessoas. Ele diz assim, então não existe nada na superfície que também não esteja na profundidade. E vice-versa. Quando nós estamos descrevendo alguma coisa que nós vimos, então a história é Moedeiros, porque numa universidade americana, isso acontece de fato, né? Os estudantes falsificam moedas para poder fazer as bagunças deles e tal. E este caso acaba dando um problema enorme, morre gente, é uma história real, tá? O que acontece? Ele cria vários personagens que
descrevem os fatos dessa história. Isso, exatamente. Como é que o Lacan, porque ele não fala das outras mulheres. Esse termo estranho que aparece aí no meio, né? City e Streintin estão excluídas. Então, ele deduz pela própria vida do Freud. A mulher, que para ele era ao mesmo tempo uma grande parceira, mas também uma grande crítica. Veja, como é que será que se sentiria a mulher de um médico naquela época, que se transforma numa coisa que não era mais médico e que ficava falando da sexualidade com as mulheres? Naquele filme aparece um momento onde ela lê alguns textos do Freud, quem lembra lá do Freud Além da Alma? Que ele vai dizer assim, Freud está trabalhando exatamente com o quê? Com a sexualidade, com o masculino e o feminino. Ele está neste jogo. E o sonho vem trazer para ele, no caso da interpretação de Lacan, né, essa declaração. Lembram da trimetilanina? A declaração no sonho, que é a coisa, né, que no fim ele deveria ter acordado, mas não acordou, continuou sonhando e no fim sonhou com... E ele falou assim, aparece essa palavra inclusive escrita em negrito. Então ele diz assim, claro que isso é a chave do sonho, né? Está ali sendo declarado. Então que 3 é esse? Ele vai fazer associação com o pai do Freud, com o irmão do Freud, tem mais coisas aí. Está na Bíblia quando o rei persa, né, da Babilônia, ele está dando uma festa e tal, que é o Ciro, né, vai vir atacar a Babilônia. Sim. E esse que é o Baltazar, que é o rei persa, vai ser morto e o império dele vai ser dividido. Então, nesta festa, na noite anterior, eles estão reunidos e aparece escrito na parede essas 3 palavras. Então ele vai fazer uma alusão ao trimetilelina lá, né? Aquela que o Freud vê escrito em negrito. Ele vai dizer, é como se fosse Menel, Tekel e Parsim. E ele fala, e cada uma dessas palavras tem uma interpretação, né, que Daniel dá. Eu não sei exatamente que Daniel é esse, mas lá está. Daniel dá uma interpretação dessa frase, dizendo, né, Mené, o que é Mené? Deus contou os dias do teu reino e o fez chegar ao fim. Então, Mené seria o anúncio do fim do reinado do tal do Baltazar. E que é o Tekel. Tekel é o rei foi pesado na balança e achado em falta. Seria o quê, né? Você não é mais digno de ser rei. Então, seus dias acabaram porque você não é mais digno de ser rei, né? E o Parsim, né, que foi lida no singular por Daniel como Pérez e não Parsim, né? Aí precisa ver no grego o que é isso, né? Teu reino foi dividido e entregue aos medos, deve ser assim porque não tem acento, né? E aos persas, vai ser subdividido em 2 e o reino da Babilônia acaba sendo dividido em 2 mesmo. Tem força de expressão, tem força de diálogo. O sonho fala com a gente e ele diz alguma coisa. Cabe ao analista ajudar a pessoa a tentar compreender o que está sendo dito. Está procurando uma maneira de ver aquilo que não se vê normalmente. Tem uma certa correlação com o inconsciente. O inconsciente é uma parte, vamos dizer, né, do nosso mental, que está escondido. Não tem muita novidade aí, o que ele traz de novo a ideia, né, dizendo assim, o ego não pode ser isso que o tal do Erikson está dizendo. Ele diz assim, né, Freud fala num monte de lugares de que o ego é o resultado das identificações. Somos construídos de fora para dentro, né? Eu me identifico em parte com minha mãe, em parte com meu pai, com os irmãos, com os tios, né? Com os professores, eu vou me identificando. O ego acaba sendo uma espécie de uma soma destas identificações. Ele diz assim, não é uma coisa organizadinha, né? Porque o Erikson diz assim, é uma série de funções.
a função para ver, a função para sentir, a função para isso. Então ele diz assim, ele descreve um ego funcional. E ele fala, o ser humano é muito mais do que isso. E o ego dele, com certeza, é muito mais do que isso. Então ele diz assim, não podemos reduzir, né, na visão dele, baseado em Freud, né, a um ego funcional, a um ego prático, que está no mundo para realizar as coisas. Então, essa é a teoria dos comportamentalistas, né, porque também foi uma linha, e ainda existe, muito forte, da psicanálise, né? Psicanálise baseada no ego é uma psicanálise baseada no comportamento. Uhum. Ela vai dizer assim, se o comportamento não está adequado, nós vamos ter que adequar esse comportamento. Porque existe uma ideia de funcionalidade. Para o Lacan é muito claro, porque ele diz assim, o começo do sonho é ele, Freud, ego, Freud, né, conversando com a irmã, puxando ela pelo braço, você não aceitou a minha solução, veja como isso é o ego falando, né? Eu te dei a solução, você está sofrendo porque você não aceitou. É impositivo, é direto, né? Abre a sua boca, ela reluta, abre a boca, e ela abre a boca. Só que na hora em que ele vê lá dentro, opa, já não é mais o ego do Freud. O Erikson diz assim, não, ele continua sonhando porque ele é durão. O ego continua resistindo. Para o Lacan não, ele fala assim, ele chama os outros três lá e passa a bola. Ele fala assim, ela está desse jeito porque vocês fizeram besteira. Não deixaram eu tratar ela da maneira que eu deveria, né? O Otto deu uma injeção suja. Se virem aí. Então é essa divisão que acaba acontecendo entre o que é ego, o que é consciência. Ego e consciência aqui tem mais ou menos a mesma equivalência. E o que é inconsciente? Ele coloca os médicos nestas mesmas posições que os irmãos ocupavam. Uma dupla de irmãos, uma dupla de médicos com um mais velho. Ele diz que ele não sabe quem é o M aí, né? Mas todo mundo diz que o M é o Breuer, que o Otto era um cara que era muito rápido, mas não era preciso como médico. E o Leopold, que é o outro, seria esse mais cuidadoso, mais vagaroso, que analisa melhor, né, e dá um encaminhamento melhor para as coisas. Então ele fala assim, esta dupla, né, de certa forma, está colocando também em questão o próprio método freudiano. Eu sou mais detalhista e vagaroso, eu vou adotar este método, ou eu sou aquele outro que é mais rápido e mais objetivo? Estamos exatamente falando disso. Se eu sou um médico que dou, né, um médico não, um psicanalista, que quero resolver o caso das pessoas rapidamente, pode ser que eu cometa grandes erros. Eu acelere o tratamento, como no caso ele acelerou o tratamento da irmã. Então, como essas figuras que não estão presentes no sonho, no caso Lacan está trazendo para nós esta associação de figuras, que são condensadas em torno, por exemplo, do Otto, em torno do Leopold que aparece e do próprio Breuer. Que aí ele fala que é um trio de palhaços, né, dando cacetadas, né, dando diagnósticos e dando injeção e fazendo coisas loucas. Cadê? Mittelbar, primeiro de imediato um Mittelbar, como na convicção delirante, quando você de repente sabe, né, que ele quer mal e está dizendo. Então ele diz assim, vem uma revelação, esse Mittelbar é aquilo que vem na frente, vem primeiro. Um pouco antes também tinha um Acme, né? Acme é como se fosse o topo. Então,
parágrafo, né, poderia ser assim como na primeira etapa há um topo, alguma coisa que se destaca, né, quando emerge a revelação apocalíptica do que ali se achava. Também um ápice, aí ele usa a palavra ápice na segunda parte. Então tem dois grandes momentos onde há um grande destaque de alguma coisa, né? Tanto a garganta da menina quanto essa coisa. Ele fala assim, porque eles fazem uma associação ainda com outras coisas, né? No caso, a garganta faz associação com o inconsciente, e a tal da trimetina faz a revelação do que seria revelado através do sonho, que seriam esses trios que aparecem, os três que vão aparecendo numa sequência, aqueles que estão presentes e aqueles que estão ausentes. O sonho tem a mesma forma da neurose, que tem a mesma forma da cura. Vamos dar o exemplo de novo da fobia da barata, que é uma neurose fóbica de barata. Qual é a forma que ela se apresenta para quem tem essa neurose? Que não é a barata. A neurose é isso. Algumas coisas do mundo são modificadas. A gente tem a impressão, vou repetir, que só o psicótico é que faz uma alteração do mundo. Não é verdade, o neurótico também faz. E, inclusive, todas as pessoas normais também fazem, mas elas não fazem num nível que possa prejudicá-las. O neurótico vai desenvolver nesta distorção da barata um sintoma. Não é a mesma coisa que o sonho está fazendo? Se eu conseguir tirar com que a pessoa tenha o sintoma fóbico sobre a barata se torna apenas uma barata. Entendeu? Os três mecanismos são a mesma coisa. O que o inconsciente consegue mostrar num sonho é exatamente a mesma coisa que o neurótico faz com o mundo. Áfora, metonímia e transformação em imagem. Mesma coisa. Segunda parte do sonho, ela é uma parte, aí sim, com conteúdo inconsciente, onde vão entrar, né, as imagens dos irmãos, a questão da tomada, a questão da tomada não, da injeção, né, a injeção suja, que é esse cenário que interessa. O primeiro não interessa, de certa forma. Dois tempos também, de novo. O Freud sonhou isto. Qual foi o desejo que Freud queria realizar neste sonho quando ele sonhou? Se o sonho parasse aí, o Freud sonhou e o sonho resolveu e está tudo certo, tranquilo, né? Acontece que o Freud pega este sonho e coloca dentro do livro da interpretação dos sonhos. Sim. E diz assim, este é o sonho inaugural que revela para mim, tá, o que é que o sonho traz do inconsciente, mas sim o desejo de revelar para o mundo o valor do sonho na psicanálise. Aí já é um outro desejo. E o Lacan vai insistir muito nisso, que ele fala assim, o desejo do sonhador nem sempre é exatamente o desejo, vamos dizer assim, que foi resolvido pelo sonho. O sonho pode ter outros desejos, porque os desejos geram desejos. Lembra? A história do desejo é aquilo que eu recebo como desejo do outro. Isso é Lacan, não é Freud, né? Freud mais ou menos também dá essa indicação, mas ele não é tão claro. Ele diz assim, o desejo se desloca em desejos. Porque eu encontro com vários desejos que estão no mundo, além do meu próprio. E o Lacan vai dizer o seguinte, ele vai dizer, o maior ensinamento que o sonho de Irma traz para nós não é o mecanismo de interpretação, mas sim este encadeamento desejoso. Quando ele sonhou, ele realizou um desejo.
E aparentemente era o desejo de dizer assim: a Irma que se dane, foi ela quem não seguiu meus conselhos. E os outros, de certa forma, veja, nessa época ele tinha desistido, o Freud, de tentar convencer os médicos de que ele estava descobrindo uma coisa interessante. Do Breuer, ele tinha esse Otto que ia lá e era o médico da família, esse Leopold, que ninguém sabe exatamente quem é, mas provavelmente um amigo da família, também médico, mas ele já não falava mais sobre histeria, e ele para, porque ele diz assim: ninguém está entendendo o que eu estou dizendo. Ele vai trocar o quê? Ele vai trocar informações com o Fliess, através de cartas, porque o Fliess não fazia parte do mesmo meio. O Fliess estava na Alemanha e ele estava na Áustria. E o Fliess também tinha umas ideias meio malucas. O símbolo é apenas um símbolo. Mas a cobra, o símbolo da cobra, é apenas um símbolo. A análise é aquele tridente, mas com umas cobrinhas enroladas, né? É um pouco diferente o símbolo. Mas veja, um símbolo é apenas um símbolo. Quando eu começo a falar sobre ele, aí ele deixa de ser apenas um símbolo e acontece o que está acontecendo com a gente aqui. É um símbolo fálico, é o símbolo, né, da medicina, é o bicho, é um bicho peçonhento, e vai embora. Certo? Mas enquanto ele é símbolo, ele não tem, vamos dizer assim, nada de especial. É apenas um símbolo. Quando nós estamos sonhando, o que ele está trazendo para nós nós estamos sonhando fortemente com imagens, com símbolos. Quando eu vou relatar esse sonho, eu vou falar para alguém desse sonho, isto ganha uma nova dimensão, que é a dimensão simbólica, por palavras sobre os símbolos. Tá? Então ele diz assim: isto é que nos interessa, é como é que a pessoa vai falar sobre o sonho dela, que traz para nós uma dimensão de dupla tradução. A primeira tradução foi quando ele sonhou e construiu imagens, e a segunda tradução que a própria pessoa está fazendo, que já é uma interpretação, é quando ela lembra das imagens do sonho e conta o sonho. Existe uma imissão de sujeitos. Pode ser, vamos dizer, um sinônimo de uma intromissão. Tá? Mais para frente, ele vai insistir nisso, ele vai dizer que existe uma imissão de outras identidades. Sim. Como é que o seu eu foi formado? Identificação com o pai, identificação com a mãe, com o professor, com a tia, com a avó, com o irmãozinho. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim: quando nós dizemos o eu do Freud, na verdade, são eus, né?